Recentemente, eu lancei um vídeo falando sobre as várias moradas na casa do Pai. E por óbvio, explicando que existem milhões e milhões e milhões de planetas habitados. Ocorre que pode ser que algumas pessoas interpretem essa informação pelo lado negativo, mas a intenção do vídeo não é essa. É justamente o contrário. Quem já assistiu a série The Walking Dead vai se lembrar do momento em que a comunidade do Rick Grimes se encontra com a comunidade de Hilltop, ou seja, conhece lá Jesus e Jesus fala com Rick: o seu mundo acabou de expandir, porque Alexandria vivia sozinho, achavam que só existia eles de comunidade. E Hilltop já conhecia outras comunidades. Conhecia o reino e conhecia a comunidade dos salvadores. Nesse exemplo, estou te dizendo que, quando eu digo para vocês que existem milhões e milhões e milhões de mundos habitados, eu estou dizendo para vocês que o mundo de vocês acabou de expandir. Aqui na Terra, nossas férias é viajando para outros países ou para outros estados. Em planetas mais evoluídos, as férias deles são viajando para outros planetas, quiçá para outras galáxias, literalmente conhecendo novas culturas. Então alegrai-vos. Jesus não disse que há várias moradas na casa do Pai. Ele não podia explicar em detalhes esta frase, porque, como já disse, ele estava lidando com seres muito rudimentares. Então ele plantou a semente para que no futuro ela germinasse. E incumbiu a vários mensageiros a tarefa de repassar e explicar a mensagem em detalhes. À medida que a humanidade for evoluindo, essa mensagem vai se tornando mais tangível e complexa a explicação. Até um ponto em que os nossos amigos extras se apresentarão a nós. Fisicamente, conversarão com a gente. Até o momento que a evolução for galgando níveis maiores, nós conseguiremos ir até os planetas de origem deles, conhecer e ver como é. Normalmente, quanto menos expandida é a nossa mente e quanto menos informações nós temos, mais nós temos que ver para crer. É o efeito Tomé, São Tomé. E o contrário também é recíproco. Quanto maior a nossa expansão de consciência, maior o nível de informação conseguimos assimilar. E mais nós conseguimos crer para ver. Quando você conhece as leis e a lógica que rege o universo, você entende que muitas das coisas que você achava que era impossível, não é. Existem infinitas possibilidades. Infinitas. Ou seja, tudo aquilo que na mente do homem pode ser feito é porque já existe. Então, veja as séries Star Trek e Star Wars. Aquelas séries ali são explicações rudimentares de como o universo funciona. Rudimentares. Eles tiveram que limitar demais para caber dentro da caixinha da mente humana. Então vocês que amam viajar, Paris,
Disney, Egito, Ilhas Caimã, pulem de alegria e busquem a expansão da consciência para conseguir receber mais informação. Porque uma consciência só recebe a quantidade de informação do nível dela. Se sua consciência é pequenininha, você vai receber informações pequenininhas. Logo, o seu universo será uma caixinha deste tamanho. Agora, se você expande sua consciência, o seu universo não terá limites, porque a criação do todo, a criação de Deus é infinita. Então, sim, tudo que você pensar que possa existir, existe, em proporções muito maiores. E se você ama viajar pelo mundo afora, imagine você evoluindo e viajando por galáxias afora. Se você odeia o trânsito, imagina você experimentando o teletransporte. E vocês, que por algum motivo têm limitações físicas, imagine não ter limitação. Alegrem-se quando digo que existem milhões e milhões de seres. Isso quer dizer que existem milhões e milhões de possibilidades de evoluirmos e sermos ajudados. Porque normalmente dentro de um sistema voltado para o erro, não se encontra a solução ali. Então alguém de fora do sistema tem que vir para auxiliar. Porque, caso contrário, o sistema se perpetuará ad infinitum. Nós aqui na Terra estamos em um sistema que, se não houvessem intervenções externas, Cristo foi a principal delas, nós continuaríamos naquele limbo de ódio, guerras e preconceito. Pense como eram as civilizações na época do Cristo. Agora pensem como eram as civilizações 1000 anos, 2000 anos antes do Cristo. Muitas delas eram bárbaras. Uma ou outra eram razoáveis. E essas vieram para preparar a vinda do Cristo. Escravização, mulheres sem direitos, crianças tratadas ao léu. Hoje, no século XXI, muitas das coisas que no passado eram tidas como normais, para nós é absurdo. Uma expansão de consciência. Se todos somos centelhas divinas, se todos somos criações do todo, e todos somos um, porque somos criações de um só ser, com uma característica só: amor incessante. Como é que podemos normalizar a brutalidade contra nossos semelhantes? Então isso já é uma pequena evolução para a gente. Antes achávamos normal, hoje não. Antes nos reuníamos nos circos romanos para vermos feras dilacerarem cristãos ou outros seres humanos, os gladiadores, e sorríamos com a arena banhada de sangue. Hoje evoluímos. Nos reunimos para ver jogos de futebol. Perfeito. Não tem brutalidade ali. E existem alguns que se reúnem para ver luta. Apesar de ter um nível de brutalidade, já não tem mais as mortes. Ok, há uma ou outra esporadicamente. Mas se formos comparar UFC, boxe, com lutas de gladiadores contra feras, a proporção de evolução é muito grande, não é?
E vai chegar um momento em que nós vamos nos reunir para efetivamente, no geral, né, vermos artes, boas músicas. Já existe isso. Pessoas vão a concertos, vão a peças, a peças artísticas. Estamos evoluindo. A evolução arrasta quem quer travá-la. É assim. Não adianta. Se você não quer passar de ano na escola, perfeito. Você será enviado para uma sala condizente com seu nível de inteligência. Mas os seus coleguinhas que passaram de ano vão seguir em frente. E você não poderá atrasar a evolução deles, porque eles vão para uma turma condizente com o avanço deles e você vai para uma turma condizente com o seu avanço ou com a sua estagnação, não é mesmo? Expansão de consciência. Acesso a maiores níveis de informações, a níveis mais profundos. A própria ciência se rege por essa lei. Quanto mais cético um cientista é, e quanto menos ele acredita que algo é possível, menos ele consegue produzir. Agora, aquele cientista que não coloca limites para suas pesquisas, consegue alçar voos muito maiores. Uma pequena historinha para ilustrar isso. Eu não me lembro de qual marca de carro era, mas reza a lenda que era da Ford. O diretor da Ford chegou para os engenheiros e falou: eu quero um motor de 6 ou 8 cilindros em linha. Os engenheiros disseram: ora, mas isto é impossível de fazer, não tem como. O diretor só repetiu a frase: eu quero um motor de 8 ou 6 cilindros em linha. E se vocês forem pesquisar na história dos carros da Ford, esse motor existe. Apesar dos engenheiros colocarem limitações, o diretor não colocou. Por quê? Porque era simples. Se os engenheiros não acreditavam, ele podia simplesmente trocar os engenheiros até conseguir o que ele queria. Ele conseguiu o que ele queria. O motor de 8 cilindros em linha, 8 ou 6. Mas eu não sei o fim da história, se ele precisou trocar os engenheiros. Mas se ele tivesse colocado limitação na sua crença, assim como os engenheiros colocaram, esse motor não seria fabricado pela Ford. Compreendem? Então pensem bem, porque nos vídeos anteriores eu falei sobre o degredo, o exílio da Terra, onde espíritos de vibrações menores seriam exilados ou removidos para planetas com vibrações condizentes com a sua. E se há várias moradas na casa do Pai, isso significa que, dependendo do seu nível de evolução, você pode inclusive se locomover até esse planeta para auxiliar seus entes queridos que forem removidos. É só ficar mais forte, é só evoluir. A melhor coisa que você pode fazer para alguém que você ama é se melhorar. Porque você melhorando, alcançando níveis de vibrações maiores, alcançando níveis mais sutis, você consegue inclusive em missão se deslocar para outros orbes para auxiliar entes queridos. E isso é algo normal dentro do universo. Não foi assim com Cristo? O Cristo não se deslocou do orbe crístico dele, do orbe divino, super evoluído. Não desceu assim, né, até nós, para nos auxiliar. E não trouxe consigo milhares de espíritos de estirpe
para fazer o mesmo. Nós fazemos intercâmbios entre países. Eles, os nossos amigos evoluídos, fazem intercâmbios entre planetas e galáxias. Isso é rotina. Mas, se você quer que seu mundo seja deste tamanhozinho, que seja feito como queira. Ninguém está aqui para abrir suas consciências ou expandir suas consciências à marretada. É simples assim. A natureza vai te empurrando aos pouquinhos ou te arrasta. A internet, quando veio, muitos eram meio céticos quanto a ela, lá no início. Hoje, ela pode ser ignorada. Então, você até pode ignorar a multiplicidade de existência em outras galáxias e planetas, a multiplicidade das raças, as variedades das raças dos nossos irmãos intergalácticos. Tente ignorar, mas vai chegar um momento que você vai ser o tolo por não acreditar. Serão fornecidas tantas provas, mas tantas provas, que se você não acreditar, você vai ter do lado cético da coisa. Agora, muitos batem no peito com orgulho, olha, eu não acredito em nada disso. E são sustentados por uma base grande de pessoas com a consciência fechada, não expandida. Mas quando as provas começarem a aparecer, estão para aparecer, viu? Acreditem, nas próximas décadas, não sei se está mais próximo aqui, desse ano, ou mais longe, perto de 100 anos. Mas nas próximas décadas, as provas mais contundentes aparecerão. Já existem provas aí, só que são ocultas, são desqualificadas, as pessoas não acreditam muito. As provas que virão serão patentes, serão inegáveis. Aí sim, esses que têm a base de cético sustentando eles, verão sua base ruir, porque não terá como negar a realidade. Então se alegrem. Se vocês amam viajar, viagem interestelar pode ser a melhor que existe. Se vocês acham que a Disney é um ótimo lugar para se explorar, é porque não conhece os milhões e milhões de planetas existentes. Se vocês amam fazer tarefas de colaboração e fraternidade na África, na Ásia, é porque não conhece os milhões de planetas primitivos que também necessitam de ajudas. E vocês podem ser um desses tarefeiros, mas terão que se qualificar. Assim como se eu quero ser um médico participante do Médicos Sem Fronteiras, o que eu tenho que fazer? Me qualificar primeiro. Abrir, expandir minha mente a um nível em que eu consiga receber o conhecimento da medicina, numa faculdade. A partir daí, procurar saber qual o próximo passo para me cadastrar no Médicos Sem Fronteiras. Cumprir os requisitos e começar a trabalhar. Em tarefas interestelares, é a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Nós aqui tentamos imitar as leis que regem o universo. Nossas leis aqui são falhas, as leis dos homens, mas as leis da natureza, física, química e biológica, não falham. Então esse foi um complemento do vídeo anterior sobre várias moradas na casa do Pai. Sim, existem. Bilhões e bilhões. Sim, essa forma não é a única forma que existe. Existem
milhões e milhões de formas diferentes, cores diferentes, tons diferentes. Se quisermos ter acesso a elas, devemos aprender a conviver com as diferenças internas da Terra. E olha como o todo é sábio. O todo poderia fazer com que no planeta Terra falássemos apenas um idioma? Poderia. Ele poderia fazer com que no planeta Terra existisse apenas uma etnia, um estilo, uma raça, uma cor? Poderia. Por que é que ele não fez isso? Porque no universo não é assim. Ele está literalmente nos preparando para conviver com a diversificação do universo. E para isso, ele colocou uma pequena diversificação dentro da nossa própria civilização. Idiomas diferentes, raças e etnias diferentes, cores diferentes, para que aprendêssemos a conviver entre nós mesmos, tratando-nos como irmãos, como semelhantes, para que, quando tivéssemos acesso à imensidão do universo, não nos assustássemos. Então, se aprendermos a conviver com as diferenças internas, provavelmente conseguiremos conviver com as diferenças externas. E são muitas. Se melhorem. Expandam a consciência para receber doses maiores de informações. Saiam da caverna. Perfeito? Reflitam sobre o tema de hoje e que a paz do Senhor seja conosco hoje e sempre.